As lutas estão difíceis, você se esforça, mas não consegue sair do lugar. Por que isso acontece? Que homens de Deus que puderam viver essas etapas dos processos de Deus e conseguiram dar respostas certas, de modo que avançaram e desfrutaram do propósito do Senhor. Fique comigo nesse vídeo, pois eu vou te explicar aqui alguns contextos da palavra do Senhor que podem te edificar, te instruir, te alimentar. O primeiro homem de Deus que passou por diversas batalhas e tribulações foi Davi. Você deve conhecer a história de Davi quando ele luta contra Golias, e você deve imaginar, você já sabe, que Davi ele deve ter passado ali alguns momentos de pressão. Só que tem um detalhe muito interessante que aconteceu na vida de Davi e também vai acontecer na minha vida e na sua, que foram as pré-guerras. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui no começo desse vídeo. Existem algumas pré-guerras que vão acontecer na minha vida e na sua, que elas vão pavimentar o caminho, preparar a nossa casca, preparar a nossa alma, de modo que, quando vierem gigantes, nós estejamos preparados minimamente para o combate. E o que é estar preparado minimamente? Ah, Gabriel, será que é não ter medo? Será que é ser muito forte? Será que é estar totalmente preparado para todas as guerras? Não. Estar minimamente preparado não é isso. Até porque quem vai fazer é o próprio Senhor. Quem vai te conduzir em vitória é o próprio Deus. Mas estar minimamente preparado exige que o seu estado de alma ele tenha uma confiança de que o Deus que fez no passado, ele vai fazer no presente e no futuro. Então, se você não tem digamos que memoriais, marcos do passado, como que você vai ter uma fé para crer que Deus vai fazer no futuro? É por isso que lá, digamos que em Israel, quando um pastor de ovelhas ele vai conduzir a ovelha para subir no monte, ele conduz a ovelha em forma de aspiral, ou seja, a ovelha vai subindo um monte alto, só que ela começa rodando. Então, o que isso significa? Significa que no meio desses processos do aspiral, você vai voltar para o mesmo lugar, só que num nível maior. Você vai passar por uma mesma etapa de guerra, só que agora no nível maior. Por quê? Porque no passado você passou pelo começo do aspiral e permaneceu andando. E aí lá na frente você vai passar às vezes pela mesma batalha, pela mesma tribulação, pela mesma guerra, só que agora no nível superior. Você já foi alargado por Deus, Deus alargou as suas fronteiras. E isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com grandes homens de Deus que aceitaram as pequenas guerras e essas pequenas guerras forjaram neles homens de Deus, homens, varões de guerra, varões que não se amedrontavam dentre as circunstâncias, né? E vamos ver aqui a história de Davi que está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Saul, então, no meio daquela confusão toda, daquela guerra, ele manda chamar Davi e ele diz o seguinte: você não poderá lutar contra esse filisteu? Você é ainda muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Em outras palavras, o cara é experiente na guerra, você é só um menino. E aí, Davi ele falou o seguinte, porém Davi não desistiu da ideia. Ele disse o seguinte: seu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Disse ele: quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. E se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. O seu servo já fez isso com leões e com ursos, e fará a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E o Senhor que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos desse filisteu. Olha que história incrivelmente maravilhosa, onde Davi, então, convicto de que o Deus que imprimiu marcas na alma dele de guerras passadas, seria o mesmo Deus que imprimiria mais uma marca, mais uma vitória, mais uma cicatriz na alma e na vida daquele jovem rapaz, e faria acontecer de novo uma vitória para ele, que foi o Deus que fez no passado, sabe? E muitas vezes, meu querido, você que está me assistindo, nós acabamos que criticamos o processo, criticamos os nãos de Deus, criticamos as tribulações,
criticamos as dificuldades, lamuriamos e reclamamos em meio a desafios que lá na frente serão desafios pequenos para nós. Só que não adianta nós não querermos passar por esses pequenos desafios e lá na frente querermos lidar com grandes gigantes. E aí não vai ter casca, não vai ter maturação, não vai ter força, não vai ter cicatrizes de guerra que te dão experiência para que lá na frente você esteja minimamente preparado para o combate. E entre estar minimamente preparado para o combate, o que eu quero dizer com isso? A primeira coisa, para você saber que está minimamente preparado para o combate, para você querer estar minimamente preparado para o combate, é não negligenciar os pequenos começos. Às vezes, para um cara que lutou a vida inteira, lutar com um urso é coisa pequena. Mas para nós que estamos começando em muitas áreas, muitas coisas, lutar com um urso é uma grande vitória. Comemore as suas pequenas vitórias. Comemore os seus pequenos começos. Se alegre em construir marcos, memoriais diante de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala: não aumente a sua estrutura removendo os antigos marcos, porque os marcos eles vêm para te forjar, para moldar o seu caráter, para você ser aprovado pelo fogo, não é? Então nós não podemos negligenciar esses pequenos começos. E Davi, ele tinha orgulho da sua história. Davi, ele tinha alegria em contar os seus grandes feitos diante do Senhor, em contar os seus grandes livramentos diante do Senhor. O que para muitos pode parecer até pequeno, não é? O que Eliabe disse para Davi? Sei bem a sua presunção, rapaz. Sei bem que és presunçoso. Vai embora daqui. Ou seja, muitas pessoas desvalorizavam aqueles pequenos feitos de Davi. Para as pessoas, os feitos eram pequenos, mas para Davi eram grandes feitos, porque o Senhor... E eu fico emocionado, não adianta, irmão. Eu fico emocionado com a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Eu não consigo não me emocionar. O que para muitos eram feitos pequenos, para Davi eram memoriais, grandes feitos no Senhor. O seu servo foi livrado das garras do urso e do leão, porque o Senhor me livrou. E isso é poderoso. Esse é o nosso Deus. Essa é a obra de Deus. Tem muitos vídeos aqui no canal que você vai me ver chorar, porque não tem como você viver a palavra de Deus e não chorar, não se emocionar. O Senhor que livra o seu servo, o Senhor que livra o seu povo do cativeiro, o Senhor que é o libertador do seu povo, isso é muito poderoso. E Davi sabia disso, Davi conhecia o pai que ele tinha, e isso trouxe a ele segurança, e isso trouxe a ele confiança, para dizer: o mesmo Deus que me livrou do urso, o mesmo Deus que me livrou do leão, vai me livrar desse incircunciso filisteu. E aí Davi então, ele chega diante de Golias, ele chega diante do campo de batalha, ele chega diante daquele episódio que talvez poderia ou ser o momento de maior glória da sua vida, ou ser o momento de maior vergonha da sua vida, inclusive custando a sua própria vida. Será que ele ouviu de Deus mesmo? Será que ele orou? Será que esse cara realmente foi enviado por Deus? Quantas vezes questionaram isso sobre a sua vida? Será que ele está no caminho certo? Será que realmente ele entende do que ele está falando? Que loucura! Será que não é tão louco este jovem? Muitas vezes vão dizer isso sobre você, né? E aí você vai ter que tomar a decisão, confiado no Deus que fez no passado. Confiado no Deus que imprimiu em você marcos. Confiado no Deus que fez e que fará, que era e que virá. E aí Davi então chega diante do gigante. E aí tem um diálogo muito interessante aqui. 1 Samuel capítulo 17. Ainda no capítulo 17, Golias fala assim para ele: venha cá e darei sua carne para servir de comida às aves do céu e aos animais selvagens, berrava Golias. E Davi disse: você vem contra mim com uma espada
com uma lança e com um escudo. E isso aqui te explicando tipologicamente na Bíblia, só o significado dos metais. A Bíblia diz que o bronze, né, todos esses metais que Golias usava, a espada, a lança e o escudo, eram feitos de bronze. Na Bíblia, o bronze aponta para condenação. Golias, ele é um tipo de diabo, de Satanás, o acusador. Satanás, do original, Rai Satã, o acusador. Golias, ele era um tipo de afrontador, de acusador. Por isso que todas as suas armas eram de bronze, porque o bronze ele aponta para condenação. O bronze aponta para acusação do diabo na sua vida. Então Golias aqui ele simboliza um tipo de diabo que vem para acusar, para condenar e para impedir que o povo de Deus desfrute das promessas do Senhor. E Davi chega para ele então e fala assim para ele: meu amigo, você vem contra mim com esses armamentos de bronze, com essa acusação barata, com essa condenação do diabo, mas eu não me afronto sobre isso, eu não tenho medo de você, eu venho contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos que você insultou, e hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Olha só que coisa, irmãos. Olha só que coisa poderosa. Davi não se intimidava em meio à acusação. Quantas vezes nós ficamos paralisados, o tempo inteiro o diabo apontando as suas falhas. Você não presta, você não vai conseguir, você é incapaz, você é pequeno, você não viveu nada ainda em Deus, você não tem experiência. Não é isso? Você é pecador, seus pecados te acharam. O que é isso? São as vozes do gigante, são as vozes de Golias. E aí a sua vida fica travada. Aí a sua prosperidade não avança. Porque você não presta, você não sabe mexer com nada, você é ignorante, todo mundo da sua família é pobre, você nasceu pobre e vai morrer assim. É isso que o diabo fala para você. Não é? O seu casamento não avança, você está solteiro e não consegue casar, o que o diabo fala? Muitas vezes usado pela voz de pessoas. Ah, você não casa porque você é irresponsável. Você não casa porque você é pobre, porque você não tem um carro. Você é gordo porque você não tem coragem de cuidar da sua saúde. O tempo inteiro com acusação. O tempo inteiro com acusação, meu querido. E Davi, ele fala o quê? Eu não aceito a acusação. Eu não aceito a acusação. Pois quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu. Não é? Então Davi tinha esse espírito. O espírito do antídoto contra a condenação. O espírito que dá um soco na cara do diabo. Que foi Cristo quem morreu. Tudo isso que você falou sobre mim é verdade. Na verdade é muito pior. Você foi até benigno no que você falou. Se você trouxe tudo isso de ruim sobre mim, você acertou na mosca, afinal, a minha justiça é como um trapo de imundícia, mas não é sobre isso o assunto. O assunto foi Cristo quem morreu. Foi o meu cordeiro, não fui eu. O meu cordeiro que me vestiu, não é? Então, uma vez que você adota essa mentalidade, essa cicatriz, essa marca de Cristo na sua vida, as coisas começam a mudar. As coisas começam a acontecer. Coisas na sua vida que não estão rompendo começam a romper. Porque você se posicionou com os armamentos corretos contra o gigante. Você se posicionou com armaduras espirituais. Certo? Então, adote essa postura de Davi. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá em Romanos capítulo 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja só, quantos ursos, quantos leões,
Muitas vezes nós deixamos de confrontar, porque nós achamos, não vai dar nada. Me posicionar contra esse assunto aqui é só para perder tempo. Enfrentar essa guerra aqui não vale a pena, pequeno demais. Não é pequeno demais, é a tribulação. A tribulação está produzindo paciência. O urso está produzindo paciência. O leão está produzindo experiência. O leão está gerando o produto da esperança, né? E a esperança não traz confusão. E aí vem a certeza, vem a fé, vem a força, né? E aí quando você chega diante de Golias, você tem armamento para você enfrentar em o nome do Senhor dos Exércitos. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Deus abençoe você. Deus abençoe você que está me assistindo. Espero poder gravar mais vídeos como esse. Fique com Deus em o nome do Senhor Jesus. Tamo junto.